Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio e hoje nós vamos falar sobre direitos trabalhistas. E nada melhor do que ter um especialista com a gente. Alisson Matheus vai falar sobre as novas atualizações na área do trabalho. Então fica aqui com a gente e bora lá, pega teu café e senta nessa poltrona e vem para cá. E aí, Alisson, quais são as novidades que a gente tem em relação ao direito trabalhista? Vamos lá, né, Joyce? A gente tá vindo sempre aqui trazendo algumas atualizações, né? E aí, para hoje, a gente trouxe uma lei que foi sancionada agora no mês de julho de 2023, que é a Lei da Igualdade Salarial, a Lei 14.611, que ela é muito importante porque ela fala sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Interessante, parece até um assunto que não precisa ser mais comentado, por ser um assunto até antigo, mas volta e meia se tem problemas em relação a isso, né? Exatamente, como você falou, é um assunto antigo, né? Um assunto bastante que a gente já viu há muito tempo, mas não tem tanta atenção. E eu falo que é antigo porque ela está na Constituição desde 1958. Então, assim, desde 58 que se fala sobre igualdade de salário entre homens e mulheres, mas até nos dias atuais a gente ainda vê vários casos relacionados a isso, né? E o que foi que mudou, né? A gente vai falar sobre as mudanças principalmente. Como eu falei, já existe uma lei falando sobre isso, porém houve mudanças na parte de cobrança e de multas referente a esse tipo de atividade que não pode ser exercida, né? Entendi. E isso, Alisson, se a gente voltar um pouco antes, né? Um pouco antes não, há 100 anos Há atrás, mais de 100 anos atrás, há né? mais de 100 anos atrás, a gente tem o 8 de março, né? Que já veio essa questão dos direitos do trabalho e salários em relação à mulher e o homem, né? Exatamente. Muitas das nossas datas internacionais hoje, elas são graças a movimentos que aconteceram no passado, né? Para hoje a gente ter o Dia Internacional da Mulher, para hoje a gente ter o Dia do Trabalho, foram movimentos que aconteceram no passado, né? Que infelizmente não foram movimentos que levaram esse lado positivo. Infelizmente muitas pessoas morreram, mas para hoje a gente está colhendo os frutos desse movimento. E o 8 de março, ele foi um movimento que aconteceu em Nova York, né, em que várias mulheres foram mortas em uma empresa, né, que trabalhava de forma totalmente análoga ao trabalho, né, muitas horas de trabalho, sem direitos trabalhistas, sem igualdade salarial com os homens, e que infelizmente faleceram por conta de um incêndio. Entendi. E aí foi, desde essa época, vem desencadeando essas questões em relação a homem e mulher. Desde essa época que a gente vê vários casos, né? Tanto na internet como na televisão. A gente, de vez em quando, se pega lendo casos referentes a isso. Há mulheres que exercem a mesma função que os homens, mas recebem menos do que eles. Há mulheres que passam por tipos de abusos morais no trabalho por conta apenas de ser mulheres, né? E aí vale ressaltar, já estava na Constituição falando sobre esses direitos das mulheres perante aos homens, mas infelizmente muitas empresas ainda não seguem. Incrível, né? Num tempo desse, no mundo globalizado, a gente ainda ter esses casos, né? Exatamente. Casos até banais e desnecessários. Sim, Né? desnecessários. E recentemente, tem casos que você já acompanhou? Pronto, a gente até estava em pesquisa sobre algumas coisas, né? E a gente viu um caso bem recente do ano 2023, né? De uma agência aérea que uma funcionária entrou no Ministério do Trabalho, né? Contra a empresa, por conta que ela recebia 28% a menos que os outros 3 funcionários do sexo masculino, né? Exercendo a mesma Exercendo função. a mesma função. Entendi. E isso gera um transtorno, né? Com certeza, né? Desmotivação. Eu acho que ninguém vai querer passar por uma situação de que você exerce a mesma função, que você tem as mesmas obrigações, que você tem a mesma responsabilidade no trabalho do que outra pessoa de um sexo diferente, e só por conta do seu sexo que você receber a menos. Difícil. E o que fala precisamente, Alisson, na atualização dessa lei? Pronto. A lei da igualdade salarial, que é a Lei 14.611, Joyce,
ela vai trazer novidades referente às multas para as empresas que não cumprirem o que a lei permite, né? O que a lei deixa bem claro, que homens e mulheres exercendo a mesma função, exercendo o mesmo cargo, com a mesma responsabilidade, têm os mesmos direitos, né? E aí o principal ponto é o quê? Caso a empresa seja notificada nesse sentido, de que mulheres estão recebendo a menos do que homem, a primeira modificação é que deve ser paga a diferença. Ou seja, se a Joyce e eu trabalhamos numa empresa, na mesma função, no mesmo cargo, e a Joyce percebe, né, descobre que recebe a menos do que eu, e ela vai até no Ministério do Trabalho abrir um processo contra a empresa, a primeira missão do Ministério do Trabalho é fazer com que a empresa pague a diferença do que ela recebe, porque ela deveria receber exercendo a mesma função que um homem. Lembrando que tem que ser a mesma função, né? Você não pode questionar funções diferentes, situações diferentes. Exatamente, tem que ser a mesma função, a mesma responsabilidade, basicamente a mesma coisa, né? Entendi. A outra diferença, ela fala referente à multa. Além da empresa pagar a diferença salarial entre o homem e a mulher, nesse caso, a empresa tem que pagar uma multa no valor de 10 vezes o salário atual da trabalhadora. E aí aqui a gente traz uma grande diferença, né? Qual foi a atualização principal aqui? Antigamente, a lei que fala sobre igualdade salarial, ela tinha uma multa no valor de R$ 408,25. Era um valor bem pequeno, né? E hoje, com a lei 14.611, ela fala que a multa é 10 vezes o salário da pessoa. Delicado isso aí, porque assim, como empresa, como empresária, isso tem que ser muito bem analisado, né? Sim. Porque existem pessoas que até têm o mesmo cargo, mas têm mais tempo, outras têm outras responsabilidades, tipo, como é que eu posso dizer? Confiança, tipo, cargos, situações que geram mais confiança. Ó, essa atividade aqui que você vai assumir, ela é uma atividade de confiança, disso, daquilo outro. Mesmo ali no documento, você tendo o mesmo cargo. E aí que entra o plano de cargos e salários de uma empresa, né? A gente sabe que um plano de cargos e salários de uma empresa, ele vai determinar principalmente essa taxa de confiança da empresa com o funcionário. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que trabalha comigo há 10 anos e o cargo dele é assistente administrativo, por exemplo, né? E aí eu sei que ele trabalha comigo há 10 anos, eu tenho total confiança nele, total confiança na atividade que ele exerce, e ele está comigo há 10 anos, então ele é assistente administrativo. E aí chegou um novo funcionário, né? Que nesse momento você não tem total confiança, porque novo na empresa, vai conhecer o processo, vai conhecer as funções, mas aí você fica querendo decidir, poxa, eu vou ter que contratar ele como assistente também administrativo, porque ele vai fazer quase as mesmas coisas do meu outro funcionário. Claro que não total, por conta que esse funcionário ele tem mais tempo, tem mais experiência, então ele tem algumas funções que são específicas dele, mas aí o que é que eu faço? Eu vou contratar com o mesmo salário? Eu vou contratar com a mesma função? Tendo um plano de negócios, um plano de cargos e salário dentro da empresa, você vai conseguir diferenciar. Eu tenho um assistente administrativo 1 e tenho um assistente administrativo sênior. Ou seja, eu tenho uma diferenciação de cargos aí. Ou seja, a partir do momento, e a gente vê muito isso em algumas empresas que falam que a partir do tempo de empresa de um funcionário, ele vai subindo de nível. Ou ele inicia como auxiliar, passou 5 anos na função, agora ele vai ser assistente. Passou mais 2 anos, ele vai para assistente sênior. Então, esse plano de cargos e carreiras, ele é muito importante até para a empresa ela se assegurar das funções que ela tem no trabalho. Importantíssimo. Por quê? Trabalhando e, né, na minha história aí, tanto trabalhando para outras empresas, como trabalhando na minha empresa também, isso que o Alisson falou é muito importante, porque você tem que olhar a visão do seu colaborador. Exemplo, chega um colaborador aqui, vai exercer a mesma função lá, no cargo de salário lá no cargo, a mesma função, só que vamos fazer o inverso, tá? Só que tu vai exercer a mesma função do assistente que eu tenho. Só que pela sua experiência, eu vou te dar mais responsabilidades do que aquele assistente que, infelizmente, ele quis ficar ali naquela situação. Sim. Há 2 anos, há 3 anos, ele não conseguiu sair dali, ele não conseguiu evoluir. Existe ainda pessoas que, não, tá bom,
Sim. Sabe aquela pessoa? Aí chegou um aqui que eu disse assim, olha, esse aqui é recomendado, esse aqui já fez isso, já fez aquilo. Vai entrar na mesma função, só que eu vou dar outras responsabilidades para ele. Só que lá na carteira eu boto a mesma coisa, né? Sim. Botei a mesma coisa. Aquele que já estava vai achar ruim. Aí, tá vendo como a própria lei gera essa... Tem que ser muito claro essa separação, porque assim, se eu tô aqui, vamos supor que eu ganho 2.000, chegou um outro para ganhar 3.000 na atividade fazendo a mesma coisa. E aí? Aquele facilmente vai lá na justiça e diz assim, ó, é o seguinte, eu tava na empresa, eu tô há 3 anos lá, ganho R$2.000. O fulano chegou semana passada, tá na mesma atividade que eu e tá ganhando R$3.000. Quero botar a empresa na justiça. Aí é onde a empresa precisa se respaldar. Por quê? Porque aí o que é que acontece? Eu, como empresária, até a gente fica assim. Então quer dizer que eu sou obrigada a pagar um valor pelo aquele colaborador que não está exercendo as atividades que aquele vai exercer? Entendeu? Aí fica aquela questão. E é isso que você está falando. Pronto. O ponto hoje da nossa conversa é sobre igualdade salarial. Mas como a Joyce falou, quando a gente fala de igualdade salarial, não é só gênero, né? É salário também. E esse ponto que a Joyce falou em especial, ele é muito específico porque existem vários casos de pessoas que trabalham em empresas, né, com a mesma função e recebem salários diferentes. E não está correto. Justamente por conta de tudo isso que você falou. Né? Existe mais responsabilidades, um faz mais do que o outro, ou um já tem mais tempo na empresa do que o outro, e não pode. Tendo um plano de cargos e carreiras bem eficiente dentro da empresa, a empresa fica totalmente resguardada. Então, a questão-chave aqui dessa atualização é que as empresas precisam olhar para essa questão do plano, cargos e carreiras. Exatamente. E interessante isso aí, Alisson, porque hoje, nas pequenas empresas, a gente não tem isso. Não tem. Por quê? Porque a gente ainda tem aquele pensamento que isso são para as grandes empresas. Aí o Alisson vai hoje aqui mostrar para a gente como iniciar esse processo até em uma pequena empresa. Pode ser, Alisson? Pode ser. Então, bora lá. Vamos lá. Inicialmente, a empresa ela tem que mapear quais são as suas funções e quais são os cargos de cada funcionário, né? A gente tem aquela ideia de que isso só vai existir para grandes empresas. Está errado. Até aquele microempreendedor, um funcionário, ele pode fazer o seu plano de cargos e salários, até porque aquele único funcionário, ele vai ter um histórico dentro da empresa. Então, qual é o primeiro ponto importante que as empresas elas têm que tomar cuidado? Elas têm que mapear, ou seja, saber o que é cada função de cada funcionário e criar, a partir daí, níveis de salários e níveis de cargos dentro da empresa. E até, Joyce, rever alguns cargos, porque existe muito, e isso vai impactar diretamente na parte de uma rescisão. Por exemplo, eu contratei a Joyce para ser minha assistente administrativa, mas ela está fazendo a função de assistente de logística, por exemplo. E aí você, hoje com a CTPS digital, automaticamente o funcionário ele sabe qual é a função que está cadastrada, que está contratado. E aí quando você vai fazer a rescisão, o funcionário, poxa, eu estou aqui contratado como assistente administrativo, mas eu trabalho na parte de logística. Tá errado, fizeram errado. Então assim, o primeiro ponto é mapear e entender quais são as funções dos seus colaboradores, até porque é normal um colaborador ele sair de uma função e ir para outra. E isso tem que estar registrado. Isso tem que ser modificado na CTPS digital. Então, mapear quais são os cargos, mapear quais são os salários corretos de cada funcionário e, a partir daí, começar a criar níveis de cargos e salários da empresa. Interessante. Então, vamos lá. Isso daqui, gente, é tão importante que hoje, quando eu vou conversar numa mentoria, primeira coisa que eu pergunto às pessoas, me diz aí o teu processo. Como é que funciona o teu processo de compra, o teu processo de venda? E aqui, esse mapear as atividades, eles fazem parte do processo. Como é que você vai mapear a atividade de um colaborador se você não sabe qual é o processo do seu negócio? Exatamente. Hoje o colaborador faz isso, amanhã ele faz aquilo e faz isso e faz isso. Com frequência, né? Porque também, às vezes, você diz assim, tem pessoas que dizem assim, eu não vou fazer um café porque eu não fui paga para fazer café. Mas o fulano quer tomar um café. Tem coisa, gente, que é meio que... eu preciso fazer um café para eu tomar, aí
Não precisa colocar isso num cargo de, Não. né? São coisas mais de bom senso. Mas tem coisas que são rotina. Aí a rotina, que faz parte da atividade principal da empresa, ela precisa estar em um mapa. E através desse mapa das atividades, você vai facilitar essa questão do plano. Entendeu? Eu acredito que, principalmente, é muito importante o dono da empresa conhecer o processo do seu negócio. Porque se ele não conhecer o processo do seu negócio, não adianta nenhum outro tipo de trabalho, de modificação, de atualização que vai existir. Até porque se ele não conhecer o seu negócio, quem vai conhecer, né? Interessante. Mas, Alisson, por incrível que pareça, a maior parte das empresas não mapeiam seus processos. É um processo muito que no automático, na rotina. E principalmente o que acontece? Eu tenho um funcionário aqui que ele está trabalhando na mesma função do outro, só que recebe um salário maior. Esse que recebe um salário menor, eu vou alterar aqui o salário dele para menos. E a gente sabe que não pode haver a redução de salário de funcionário. Ou ele vai sempre aumentar, não pode diminuir. Então, assim, alterar o salário daquele funcionário que não tem tanta responsabilidade para um valor menor, não pode. E aí já é uma grande falha, porque a empresa ela não conhece o processo, ela não conhece as funções de cada trabalhador. Então vamos lá, você que é empreendedora, que é empreendedor, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o processo do seu negócio. Conheceu, sabe tudo o que precisa. Tira da nossa caixola, aqui não foi feito para a gente ficar armazenando, isso aqui é para a gente absorver e guardar a informação em algum lugar, porque senão também você gasta todas as energias do seu cérebro, né? Sim. Isso é um estudo e é necessário que você entenda isso. Colocou ali, fez o processo de todo. O primeiro passo é mapear todo o processo do seu negócio. Por quê? Porque com base nesse mapa, você vai pegar o cargo do seu colaborador. Vamos supor que aqui tem o assistente 1, o assistente 2. Eu sei todas as atividades? Sei. Aí agora, o que é que o assistente 1 faz? Ele faz isso, 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 isso. E o assistente 2? Isso, mais isso. E aí, pode ser desse jeito. É desse jeito mesmo, você entender. Aí, a partir desse momento, você vai identificar qual é o momento de alteração do salário do funcionário. Qual é o momento que você vai mudar o cargo do salário. A partir do momento que, eu contratei a Joyce para a função 1, mas aí eu começo a pedir que a Joyce comece a exercer outro tipo de função. Nesse momento, a Joyce ela já está assumindo essas funções. Então, ela já não é mais 1, ela é 2. Então, tendo esse mapeamento, é bem mais claro, tanto para a empresa como para o colaborador, a progressão de salário, a progressão de cargos que pode acontecer dentro da empresa, o seu crescimento profissional, né? Entendi. E, Alisson, mapeei, eu como empresário, eu posso criar nomes de cargos? Pronto. Nessa parte de nomes de cargos, tem que ter uma atenção bem delicada. Por quê? Porque hoje a gente tem um Código Brasileiro de Operações, né? Um CBO, que é justamente a parte de cada cargo. Eu tenho dúvida, e aí já tem uma dica muito valiosa. Eu tenho dúvida o que é que um assistente administrativo faz. Vai lá na internet, coloca CBO e você coloca. É um site do Ministério do Trabalho, né? E lá tem todas as funções cadastradas do Ministério do Trabalho. Eu não posso criar uma função. Assistente administrativo, tecnólogo, não posso criar. Você tem que seguir o que já tem. Mas como é que eu vou saber qual é o nome do cargo correto? Você coloca lá as funções e vai aparecer qual é o cargo que está ligado a essa função. Ou você coloca mais ou menos uma ideia de nome, tipo auxiliar administrativo, assistente administrativo, assistente de vendas. E aí vai aparecer o código daquela função e vai aparecer as funções daquele cargo. E aí você vai começar a identificar, eu contratei o funcionário para ser assistente, mas as funções que ele está fazendo hoje é de auxiliar. Então já está errado. Então ele não é para ser cadastrado como assistente, é para ser cadastrado como auxiliar. Então tudo lá no site do CBO é possível você identificar cada cargo e quais são as suas funções. Aí eu venho para a área empresarial de novo. Estou tirando as suas dúvidas, tá bom? A área empresarial. Cheguei aqui, contratei uma pessoa. Aí eu fui lá no CBO. Aí eu identifiquei que essa pessoa, ela tanto faz atividades do auxiliar, como eu acrescentei, 2, 3 atividades que não tá no auxiliar. Tá no assistente, por exemplo. Exatamente.
qual desses daqui essa pessoa vai ficar? Pronto, aí você vai escolher o cargo em que ele exerce mais atividades. Se ele exercer mais atividades como auxiliar, o cadastro dele vai ser como auxiliar. Se ele exercer mais atividades como assistente, aí ele vai ser cadastrado como assistente. Pronto. Então eu mapeei tudo, fiz lá, né? Escolhi o cargo lá no CBO. E aí, Alisson, qual é o próximo passo? Pronto, o próximo passo da empresa é ela levar isso para um registro. E qual vai ser esse registro? É o manual de conduta da empresa, que também muitas empresas não possuem, né? O manual de condutas é um documento em que ele vai apresentar todas as medidas da empresa, qual é a função da empresa hoje no mercado, quais são as atividades da empresa, quais são as metas da empresa, quais são os processos da empresa. E esse manual de conduta ele tem que estar aberto e disponível para todos os funcionários. Algumas empresas a gente já mapeou que elas não, no processo de seleção, elas já apresentam o manual de conduta. Olha, a empresa é isso, a gente tem um trabalho de cargos e carreiras dessa forma. Então, assim, já é uma forma de facilitar a compreensão de todo mundo, né? E de uma forma ou de outra, deixar aquilo registrado. Poxa, a empresa tem aqui um plano de carreiras, então eu tenho chances de crescer um pouco mais profissionalmente, eu tenho chances de aumentar o meu nível de conhecimento com o passar do tempo. E aí a gente bate na questão, Alisson, mas a minha empresa só tem um funcionário, rapaz. Então quer dizer que eu tenho que mapear, escolher a atividade certa, depois tenho que elaborar esse tal desse manual de conduta. E aí esse manual de conduta tem que estar de fácil acesso, porque se vier uma fiscalização, ele já tem que existir. Já tem que existir. Assim? Até porque se aquele funcionário ele reivindicar, né, alguma coisa, você está ali comprovando. Se você seguir o que está no seu manual, se você seguir o que está no seu contrato de trabalho, está tudo registrado. Ele já foi comunicado, já foi assinado. Então, tem que estar de fácil acesso. E outra coisa, como você falou, eu só tenho um funcionário na minha empresa. Não adianta pensar pequeno, né? Eu acho que se você é empreendedor, se você é empreendedora, pensar pequeno, o seu negócio vai ser pequeno. Você tem que achar e ter a certeza de que, independente da quantidade de funcionários na sua empresa, você é uma empresa. Você tem que pensar de uma forma grande. Até porque se você não pensar de uma forma grande, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Falou bonito, não falou não? Anota aí, viu? Coloca aqui embaixo se ele falou bonito. E aí, fiz meu manual de conduta. Essa questão do cargo, eu não deixo claramente no manual, né? Eu digo que eu tenho esse mapeamento lá no manual, Exatamente. Isso? E outra, a empresa ela tem que estar aberta a receber as dúvidas que os funcionários eles vão ter. Por exemplo, não é obrigado eu ter no meu manual de conduta todas as funções da empresa, detalhando o que é cada função. Isso não é obrigado. Mas é obrigatório a empresa, se um funcionário chegar com uma dúvida referente meu salário, eu estou cadastrado como tal função. Por que eu estou cadastrado como tal função? Por conta que você exerce essas atividades. Então, se para eu assumir a outra função, eu tenho que exercer essas atividades. Tem que ter aquela conversa, tem que ter aquele jogo aberto com os funcionários para que eles entendam qual é a sua função de cada situação. Isso é tão interessante que o Alisson foi falando aqui. Eu fui me lembrando de alguns casos, né? Muitos casos. Muitas vezes o colaborador não tem nem coragem de fazer isso. Por quê? Porque ele tem medo de virar mira, de ser mira, né? Se eu perguntar sobre o meu salário, vão me demitir. Se eu perguntar sobre o meu cargo, isso é verdade. Se eu perguntar sobre o meu cargo, vão achar ruim. Então, assim, isso vai muito. Aí a gente já vem para essa questão até do manual de conduta, que são as políticas da empresa, e vem para a cultura. A cultura do seu negócio, porque dentro desse manual você pode criar também o código de cultura. E a cultura do teu negócio, ele tem essa abertura ao diálogo, à conversa, a trazer ideias, a implementar. Não, aqui só quem manda sou eu, e eu mando e o fulano obedece. Isso é algo muito ultrapassado. Hoje, a gente soma as mentes e cria novas coisas, né? Recria novas coisas. E a cultura faz parte disso. Essa cultura de flexibilidade, ela é muito importante para que o colaborador tenha essa coragem, né? De chegar e fazer uma pergunta dessa. Você falando aí, eu lembrei de alguns casos que a gente vem passando de acordo com o tempo, né? De experiência. Já chegou o caso de uma empresa querer contratar um funcionário e a gente conversa, porque a gente tem que conversar com a empresa para entender
qual é o salário correto que ela quer colocar, por quê. Não que a gente vai proibir, não, mas a gente precisa entender até para ver o que é que ela já tem de histórico de funcionários. E aí, em conversas, eu quero contratar ele com tal função. Tá, beleza, qual é o salário? O salário é esse. E aí, de imediato, a gente identifica, oxe, ele tem um funcionário cadastrado na mesma função, mas esse vai entrar com um salário maior. Por quê? Né? E aí é uma conversa que a gente vai tendo com os empreendedores e empreendedoras para explicar, você vai contratar um funcionário, você disse que é na mesma função que o outro que já está lá, mas recebendo mais. Mas por que ele vai receber mais? Não, é porque ele agora vai fazer isso, isso, isso. Então pronto, a gente vai ter que entender agora que esse funcionário ele não vai ser contratado com essa função. Ele vai ter que ser contratado com uma outra função para ser compatível com o salário dele. Não, e porque se a gente fizer isso, vai ter uma desigualdade. Né? Como é que tem 2 funcionários contratados com a mesma função e salário diferentes? Então, assim, essas conversas com as empresas, ela acontece com muita recorrência, porque existem muitas dúvidas. Interessante. Aí você conversa, isso é comum. É comum. Tratar essa conversa, Sim. Né? E tentar fazer com que o empresário entenda. Entenda. Alguns que a gente já consegue trabalhar uma forma de planos de cargos e carreiras já é bem mais fácil. Eu vou contratar funcionário tal, mas é com aquele cargo inicial, porque ele está entrando agora, então não é igual aquele outro funcionário. Então, assim, quando tem um plano de cargos e carreiras dentro da empresa, é super tranquilo, porque você consegue traçar os próximos passos. Mas quando não tem, é uma forma da gente fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho de cada vez. Outra dúvida recorrente dos empresários. Mas eu quero colocar essa atividade porque ela tem um valor menor, né? Mesmo que a pessoa ganhe outro valor. Por fora? Por fora, numa comissão, tipo assim, contrata, bota essa pessoa com salário mínimo. E aí eu vou pagar a diferença. E eu vou pagar a diferença em outros formatos. Não é correto, né? A gente sabe que isso não pode. O que está registrado tem que ser cumprido, né? Mas cada empresa, ela tem um CPF por trás. Ou seja, se a empresa decidiu fazer dessa forma, a gente orienta que não faça. A gente mostra os riscos, né? Pode ter fiscalização trabalhista, pode ter reclamações trabalhistas por conta do empregado futuramente. Por quê? Ele contratou o funcionário com um salário mínimo, Joyce. Ele vai pagar imposto sobre um salário mínimo. Quando esse funcionário ele for demitido, ou quando esse funcionário for dar uma entrada no INSS, ou alguma coisa do tipo, o que vai estar lá é um salário mínimo. Quando esse funcionário ele for dar entrada no INSS para receber a sua aposentadoria, a contribuição que tem lá é sobre um salário mínimo. A empresa não vai pagar um extra porque ele agora está aposentado, referente à parcela que ele paga menos, né? A pagar mais, na verdade. Então, assim, a gente orienta que não ocorra, até porque só tem risco para a empresa. Às vezes isso acontece porque fulano vai entrar aqui, vai ser programador, só que ele está entrando aqui no início da programação, ele é mais que um estagiário do que até um programador. Mas se eu for colocar programador, o valor vai ser alto conforme o que eu combinei com ele. Sim. Né? Isso. E aí acaba se migrando para um outro cargo. Exatamente. Aí é a parte que você tem que entender qual é a necessidade hoje. A minha necessidade hoje é de alguém com nível um pouco mais baixo para exercer esse início de atividade, para depois aumentar, mudar, fazer alteração de salário, fazer alteração de cargo. Tem que entender qual é a necessidade da empresa naquele momento. E aí vem a importância de se ter profissionais que tenham essa capacidade, né, de dialogar, de mostrar para o empresário que ele pode, ele mesmo, traçar esse projeto dentro da empresa sem muita burocracia. Exatamente. E tô achando até engraçado que a gente iniciou num assunto e a gente vai, abre vários outros leques de oportunidade de falar, né? A gente falou sobre igualdade salarial e aí entrou na parte de cargos e salários e não deixam de ser assuntos divergentes. São assuntos que se completam, né? Exatamente. Porque justamente não se aplica a lei sem um contexto. Exatamente. A lei é essa. A lei agora tá me dando direito disso, daquilo, outro, que não sei o quê, que não sei o quê. Vixe, o meu colaborador agora eu tenho que ficar com medo, porque qualquer coisinha ele vai me botar na justiça. Não.
existe um contexto. Se você segue o ecossistema, o contexto, você não se prejudica, Com certeza. né? E porque existe, gente, existe de fato pessoas que parece que sai de casa, hoje eu vou dar trabalho, entendeu? Tem gente assim, infelizmente tem os seres que pensam assim. E aí você como empresário, eu falando ao empresário, né, a empresária, você que tem um negócio, você tem que organizar essa casa para você trabalhar tranquilo, em paz. Se você é uma pessoa que tem a honestidade, né, como um valor, o caráter, você só precisa organizar isso para você não ser punido por Erros seus, simplesmente né? por negligência, Exatamente, né? por decisões suas. Decisões suas, não vou fazer isso, deixe isso aí para um outro momento. Às vezes, infelizmente, você pode contratar uma pessoa que tem uma má índole e vai chegar aqui só para botar o terror. E você, que é uma pessoa muito boa, vai pagar a conta por falta do conhecimento e da sua negligência em buscar um conhecimento ou um profissional que te oriente a fazer esses passos aqui que o Alisson falou pra gente. Exatamente isso. E aí, você ainda tá com muitas dúvidas? Como é que uma simples lei, né, faz esse contexto todinho aqui, gente? Se você tá com dúvida em relação a esse assunto e outros assuntos sobre a área trabalhista, coloca aqui embaixo e a gente te espera no nosso próximo Café com Negócio. Até mais! Tchau, tchau.